Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Na paz? Hoje nós vamos ter um papo abençoado aqui com a Gabi, né? Futura psicóloga, né, Gabi? Graças a Terminando Deus. a faculdade. E nós temos, irmãos, como tema desse podcast, não só desse, como foi da semana passada, imagino que mais uns dois à frente, falar relacionado ao Setembro Amarelo. E aí nós estamos fazendo aqui o nosso papo renovado aqui relacionado a isso. 10 de setembro foi considerado o dia, foi colocado como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por conta disso, aqui foi feita uma campanha brasileira, né, que seria o Setembro Amarelo, setembro justamente por conta disso. E aí nós trouxemos aqui a Gabi para estar batendo papo com a gente, para estar conversando com a gente aqui. Sei que vai ser um papo abençoado, um papo edificante, né? Compartilha aí, comenta. Caso você tenha alguma dúvida, manda sua dúvida aí que a gente vai estar conversando aqui, a Gabi responde e vai ser realmente um bate-papo muito legal. Gabi, tudo bem? Boa noite, Júlio. Boa noite, gente. Tô bem, você? Tudo bem também. Gabi, se apresenta, fala um pouquinho de você para as pessoas, se apresenta quem você é. Eu sou a Gabriela, eu tenho 24 anos, sou estudante de psicologia. Tô ali no pezinho na formatura, já estou no 10º semestre. Foi um ano de muita luta, vamos dizer Imagina. assim. Eu comecei a faculdade em 2020, então logo depois veio a pandemia. Aí fiquei um período no remoto, e aí ia híbrido, e depois a gente voltou presencial, e desde então estamos aí na lida, até agora, no finalzinho, torcendo aí para chegar dezembro para a formatura. Nossa, dá uma ansiedade, né? Chega no Cinco finalzinho, anos. ansiedade para terminar. Gabi, você nasceu aonde, Gabi? Nasceu Eu sou daqui de São Paulo, cristã de nasci, berço, nasceu mulher. eu sou cristã de berço, mas teve um período da minha vida que eu saí da igreja, fiquei uns anos fora e retornei. Se eu não me engano, foi em 2022, 23 que eu comecei a retornar de novo pro Evangelho. Você ficou então, basicamente, você ficou da época que você nasceu, você saiu quanto tempo? Eu saí da igreja com. Eu fiquei pouco tempo fora. Saiu acho que com 21, por aí. E fiquei até meados de 22, 23. Então fiquei um. Eu fui retornando aos poucos, e aí com 23 já estava de volta. Gabi, como você faz para conciliar, né, os estudos e a igreja? É difícil, é complicado? Porque às vezes você pega o fim de semana só, talvez para estudar, né? Trabalha na É. semana, vai estudar à noite, e aí fim de semana às vezes tem trabalho, alguma coisa. Como você faz para conciliar? É complicado, né? A princípio foi mais difícil no começo, porque é uma rotina nova, né? Coisas novas, então a gente fica um pouco dividido, assim, no que dá conta. Atualmente eu faço estágio aos domingos, e domingos tem culto. Então, Então é bem complicado, mas eu já chego 5 horas do estágio, o culto começa às 6, às vezes eu já vou com a roupa do jeito que estou mesmo. a bolsa com a mochila. Chego com mochila, deixo lá, vou tocar do jeito que tô, então eu já tenho que ir mais ou menos arrumada para o culto e para o estágio já. E para questão de estudos e matérias, eu sou uma pessoa bem sistemática, então eu tenho lá minha luzinha de cronogramas com os horários que eu tenho que estudar, fazer relatórios, terminar atividades, que acaba não atrapalhando com os compromissos da igreja em si. Então, a minha maior dificuldade era mais no início mesmo, porque era tudo novo, a questão da pandemia também, que até os cultos estavam sendo online, né? Então eu tive que usar óculos escuros para mexer no computador por conta do excesso de tela, muitas leituras, né? Psicologia é leitura. E eu tive essa dificuldade assim no início, mas depois quando voltou para o remoto, saiu do remoto para o presencial, eu comecei a me adaptar melhor, então foi mais tranquilo, assim. Cara, eu tenho muita dificuldade para me organizar com relação a isso. Muito, né? Acho que muitas pessoas devem ter dificuldade. Gabi, você faz psicologia. Eu não sei se já aconteceu ou se acontece. Como você faz para. Como você lida com temas
por exemplo, temas que são mais críticos relacionados àquilo que é cristão. Por exemplo, se é cristã, tem um pensamento, se aparece alguma coisa que diverge um pouquinho daquilo que você acredita. Né? Não sei se acontece, caso aconteça, como você lidou ou como você lida com isso. Então, Júnior, é assim, é uma linha muito tênue, porque eu cresci ouvindo que a universidade era cemitério de cristãos, né? Quem nunca escutou isso? E eu achava isso um absurdo, porque como assim? A gente não pode estudar, não pode ter conhecimento. E, quando eu comecei a faculdade, eu estava bem envolvida na missão. Então, os maiores projetos da missão era realmente voltado para o campo estudantil. Então, isso já foi algo bem legal. E a minha universidade também é uma universidade cristã, confessional. Então, desde o primeiro semestre eu tenho aula de religião. Não necessariamente é a religião, assim, da nossa doutrina, né? Mas fala muito, explica sobre todas as religiões e também a questão da espiritualidade. E aí eu fui aprendendo a dividir. Então, os professores traziam as matérias, ali os conteúdos, e eles sempre nos ensinaram. No meu caso, que serei psicóloga. Então, eu sou psicóloga, e vamos supor, aqui estou como psicóloga. Então, aqui eu não estou como cristã, eu estou como profissional. E fora do setting, sim, eu sou uma pessoa, a minha profissão é ser psicóloga, mas eu também, a minha religião é ser cristã. Então, é diferenciar, não tem como falar, a Gabi, psicóloga cristã. Não tem isso. Então, eu sou psicóloga e cristã, então é algo separado. Porque quando você entra no consultório, você não entra com a sua fé, você não entra com as suas crenças, você está ali para o paciente. Ali é o ambiente, o espaço dele. Então, a gente aprendeu sempre essa divisão, essa separação. E a questão dos assuntos, dos temas, é complicado porque muita coisa mexe com a gente, né? Então, você pensa, nossa, eu aprendi a vida inteira dessa forma e agora chega um autor de não sei quantos anos atrás que viveu e traz algo diferente e te faz pensar. Mas em toda a minha graduação, eu só vejo a ciência comprovando a existência de Deus. Sim. E cada vez mais eu quero estudar neurociências depois, né? Me pós-graduar nisso. E eu vejo que é uma autoexplicação do que Deus já faz. Então, particularmente para mim, não tem diferença. Para mim é só uma comprovação. A ciência não é oposta ao reino, como eu cresci escutando. Muito pelo contrário. A ciência comprova cada vez mais a existência e a grandeza de Deus. E muitas coisas que a gente tenta ensinar hoje para as pessoas já está escrito na Bíblia lá atrás. Então, é como se fosse só reescrevendo as palavras que já estão escritas. Essa questão de faculdade, tem um ponto que é muito importante, porque tem pessoas que elas se moldam muito ao ambiente. Você está no ambiente cristão, você é cristão, você canta, você louva, você está no ambiente que não é cristão, você se torna o ambiente que você está. Tem pessoas que se deixam ser moldadas pelo ambiente que está. Então, acho que talvez esse seja o maior problema. Quando você sabe quem você é, não importa o ambiente que você está inserido, né? Você continua sendo quem você é. Você não se deixa mudar. Eu acho que isso é o mais importante. Porque, assim, é possível, independente do curso que você faz, você continuar sendo cristão. E, às vezes, na minha visão, vai às vezes até um pouco além. Às vezes, Deus permite que você entre em alguns ambientes justamente para você fazer a diferença ali também, né? Nesse ambiente que você está, por mais complexo que seja, pode ser um lugar que Deus te encontrou para você dar frutos. Né? Tem muito isso também, né? Isso é muito legal, porque antigamente eu não tinha o desejo de ir para a área da psicologia. Na verdade, eu não pensava nisso em si. E adolescente ali, fazendo cursos para vestibulares, eu sem saber para onde ir necessariamente, pensei na engenharia da computação, fiquei bem perdida. E eu fui para a MISPA, e lá eu conheci missionários que vieram da França, e aí eles falaram da necessidade que tinha no país de se anunciar o evangelho. E ali, adolescente, não, eu falei, eu quero ir. E aí o pastor Florencio, o presidente da MISPA, ele falou assim pra mim, você quer mesmo ir? Eu falei, quero. Eu já achei que ele falou o quê pra mim? Vou te enviar, vai agora. Sério? Mas não, ele falou assim, então volta, vai fazer uma faculdade. Eu tinha 17 para 18 anos. Ele falou, volta, vai fazer uma faculdade. E aí quando você estudar, você pode vir e servir com a sua profissão. Porque ele falou assim, uma forma muito
não é que é fácil, mas é uma forma que é mais simplificada de entrar em outros países. É através de um curso superior, através dos estudos. E ali eu entendi assim, cara, o que que eu vou fazer? Porque eu tô jogando ao vento, eu vou estudar qualquer coisa, assim, sem ter um propósito. E quando ele me trouxe isso, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, me mostra uma profissão que eu possa te servir também. Então, aí eu tinha feito o ETEC já em administração, e tinha um professor que era psicólogo, gostava muito, aí eu comecei do nada, assim, pesquisar um pouco mais, ver aqui, ver ali, e comecei a me interessar bastante pela psicologia. E eu sou apaixonada pelo cérebro, assim, falei, então eu quero alguma coisa para estudar o cérebro. E quando eu identifiquei, assim, o curso, falei, cara, é isso, sabe? É esse o lugar que eu tô para poder servir ao reino também com a minha profissão. Então, como eu te falei, não necessariamente sendo cristã ali dentro do setting, falando da minha fé para o paciente, não assim, mas podendo servir como pessoa. Eu acredito que a forma como você vive é uma forma de pregar o evangelho. Então, não necessariamente será por palavras, será falando da sua fé, não necessariamente assim. Mas o jeito de você viver, a forma como você trata o outro, eu acredito que é assim que se passa a Cristo. Assim como Cristo viveu, né? Acho que a forma mais impactante de pregar o evangelho de fato é com as suas atitudes, né? Sim. A sua conduta. Você chegar no lugar, as pessoas olharem para você como essa pessoa é diferente. Né? Sem você falar, as pessoas conseguirem identificar em você algo de diferente. Eu acho que isso é extraordinário, né? Nós estamos falando, como a gente trouxe o tema aqui, que é o Setembro Amarelo, a gente fala muito de depressão, né? E aí, às vezes, tem pessoas que. É, qual que é a diferença de uma depressão para uma tristeza? Né? Qual que é a diferença? Como saber se de fato eu sou depressivo ou não? Como identificar uma pessoa que é depressiva ou não? Né? Qual que é essa diferença? No mundo de hoje é bem complicado mesmo diferenciar. Porque a gente tá, assim, é uma enxurrada de informações. Então você sobe o Instagram ali, você vai subindo, você vê tantas coisas. Joga no Google, você tá totalmente. Você tá fadado já, você tem 3 dias de vida, acabou pra você. Mas não é bem assim. Nós temos ali. Quando você vai ao médico, né, de uma forma melhor para se explicar, você está com uma virose, uma gripe. E aí ele te dá um atestado, e ali vem escrito um nomezinho assim, CID, sei lá, 30, larararará, uns números lá, que você fica, que é isso? Às vezes você nem entende. E ali é o código, basicamente, daquela doença. Então, tem o manual da medicina que é aquilo. E na psicologia, na saúde mental em si, tem o DSM, que é um classificador, basicamente, né, de transtornos mentais, deficiências e coisas do tipo. Então, a depressão tá lá classificada. E basicamente tem assim, é um livro bem grossão, assim, que tem várias classificações. Vamos supor, tristeza, como você trouxe. Então, a tristeza, um choro constante, basicamente sei lá, 2 semanas seguidas. Tem um critério a ser seguido ali. Não é só, tô triste hoje, estou depressivo já, quero tomar remédio. Não é assim. O Google me identificou como alguém depressivo. Não tem como ser assim. Então, precisa ter um critério ali, né? A questão de tempo, há quanto tempo já vem se sentindo assim, os pensamentos, os sintomas, porque a depressão já vem sendo estudado que é algo muito físico, né? Muito fisiológico. Então, é uma área do cérebro que vai se deteriorando. Então, dá para se perceber que não é só um sintoma, tô triste e acabou, não é só isso. Então, a ideia de se percebeu, já está mais de 2 semanas triste, chorando por tudo, desanimado. E algo muito interessante, assim, da depressão, que as pessoas não percebem, é quando você perde o gosto pela vida, né? A gente chama de anedonia. Você perde... Tá tudo cinza, assim, você não consegue ver cor em nada. Então você vai trabalhar, todo dia você vai trabalhar normal, e agora você faz o meu trabalho. Você ia pra igreja feliz, ou cantar, vou tocar, vou fazer, e agora se me dá oportunidade, tá bom, se não, tanto faz. Não vejo a hora do culto acabar pra mim dormir. Aquele desejo enorme por só dormir, só ficar na cama e ver o tempo passar rápido. Então, se ver alguns sintomas assim, é legal procurar uma ajuda. Pode ser, pode também não ser. Mas se for ali o início, já é legal você tratar
Porque você já trata ali literalmente o mal pela raiz, né? Você já cuida. E algo importante também é ver sobre genética. Porque se sua mãe teve, o seu pai é depressivo, algo assim diagnosticado, é bem provável que os filhos também possam desenvolver ali futuramente. Então, ir tratando ali já, vamos dizer assim, eu não gosto muito de falar da doença, eu prefiro falar da saúde, né? Então, se você ir pelo lado contrário, ir tratando e se prevenindo, né? E como é se prevenir? É se cuidar, jogar uma bola, sorrir, sair com os amigos, assistir um filme, fazer coisas que você gosta. Então, às vezes a gente está tão sobrecarregado com a rotina do dia a dia que a gente esquece da gente. E aí, quando passa, sei lá, 2, 3 semanas que você, na folga, só usa a folga para lavar roupa, fazer comida, ajudar o filho, talvez, na lição de casa, algo assim, você se perde, você esquece de você. Tem um podcast que eu ouço bastante, não vou fazer publi aqui, mas a mulher fala algo que eu acho bem legal, que é sobre tirar notícias de si. E essa frase, assim, puxa muito pra mim. Porque ela começa perguntando, né? Como é que você tá? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? E essa frase mexe muito comigo, porque eu fico, cara, como é que eu estou hoje? Sabe, no meio da correria, às vezes a gente não para pra se perceber. E a gente vai sendo levados. Então, às vezes não é bem uma depressão, é só você estar sendo sucumbido ali pela rotina. Então, quando você para e consegue se cuidar, você percebe que não é uma doença em si. Mas tem gente que quando chega nesse ponto já não consegue mais voltar. E aí é um sinal de alerta, é um sinal de procurar ajuda. Tem dois pontos aqui que você falou também interessante. Porque assim, ao meu ver, pelo menos eu tinha essa visão, depois lendo um pouquinho a partir de que não era bem assim, mas ao ver de muitas pessoas talvez seja. A depressão, ela seja decorrente somente de coisas que você acabou vivenciando que não são agradáveis. Mas pelo que deu a entender aqui, às vezes já tem uma predisposição também a pessoa, né? Que veio do pai, às vezes veio da mãe, então a pessoa já tem uma predisposição. Então, para que ela fique depressiva, acaba sendo, talvez tenha uma facilidade maior do que outras pessoas. Então, pode ser alguma coisa meio que hereditária também, né? Sim, o que comprovam nos estudos é que tem uma carga genética, como eu te trago, né, de ser uma coisa bem fisiológica, modificações cerebrais que acontecem. Por isso que alguns transtornos depressivos graves são tratados com medicação. E não tem outra forma, só a terapia não vai resolver. Então, é assim, só a medicação também não vai resolver. Precisa ali dos dois. Paralelo, ao lado Tem que ser os dois, mas a terapia em si, ela vai ser como se fosse um suporte, uma muleta ali para te ajudar, enquanto a medicação tá sendo o gesso para ir curando ali, sabe, mobilizando aquela área. Então tem que ser a via de mão dupla dos dois. E sim, por exemplo, eu tenho a predisposição, você não tem. Vamos supor. E aí, sei lá, os seus pais, acontece algum acidente, vamos dizer assim. Você ficou triste ali na hora e tal, seus pais ficou internado, você foi pra casa, cuidou, tá tudo bem. Aconteceu a mesma coisa comigo. Pra mim foi o fim do mundo. Você observou de uma forma diferente, né? Porque a forma de eu enxergar o mundo é diferente. Porque eu já tenho essa predisposição. Então é como se fosse uma bombinha relógio, tá ali. Então precisa de um gatilho ali pra... É como se tivesse um gatilho, um botãozinho que apertou e aí já era. Aconteceu. Então, essa predisposição é bom sempre ficar cuidado. Tipo, os meus pais teve, então eu vou ir para uma área mais saudável, vou comer melhor, vou fazer um exercício, alguma coisa que vai ajudar meu cérebro a se fortalecer contra isso. O pessoal tá comentando aqui, o pessoal tá gostando. Estou adorando, Gabriela. Jesus te abençoe. Olha só que legal. Valdeci Correia. Deus te abençoe, meu irmão. Valdeci. Marisa Boni também. Deus abençoe grandemente a sua vida também. Tá? Vai compartilhando aí para outras pessoas também. Se quiser fazer pergunta, faça pergunta aí. Tem aqui também. A gente já dá uma analisada no final, a gente traz todas essas perguntas. Né? Voltando aqui, então, tem esse ponto que você falou, que eram duas, né? O primeiro é isso, então pode ser uma coisa meio que genética. E tem um outro ponto também. Às vezes a pessoa não presta muita atenção em si. Quando ela vai se atentar a si mesma, ela já está tão enrolada que acaba sendo até difícil sair, né? Então, às vezes também vale você, no decorrer do seu dia, você fazer uma análise de si mesmo também, né? Pô, como que tá as coisas? Você tá indo bem? Pô, será que isso aqui foi só uma coisa ruim? Será que é só uma tristeza de fato? Tentar identificar de fato isso no começo também, né? Dá para uma pessoa fazer uma autoanálise, né? Sei lá, diariamente, sei lá, toda semana, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer para ajudar nisso? Algum exercício, né?
te treina os músculos, tem como treinar também ali. É um exercício para Bem legal você a falar saúde sobre da isso. cabeça. Porque uma linha bem tênue, embora sejam coisas diferentes, é, trago muito a questão da ansiedade e da depressão. Muita gente acha que é a mesma coisa e tá tendo uma crise de ansiedade, eu tô depressivo, ou tá tendo uma crise depressiva e acha que é ansiedade. Então, é uma linha bem tênue, mas são coisas diferentes. E o que você traz é como tratar, como cuidar. Bom, o tratamento é o que eu já falei, né? Você precisa de procurar uma ajuda profissional. E aí vai ter muita gente que vai falar, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar uma terapia, não consigo passar no psiquiatra. E hoje, graças a Deus, a gente tem um SUS, assim, tem gente que reclama, é demorado, é isso, é aquilo, mas, cara... Tem bons profissionais. Gente, tem bons profissionais e se você olhar, assim, lá fora, em outros países, não tem isso. Você tem que pagar, se você fizer um cortinho na mão, você tem que pagar horrores. E aqui a gente tem o SUS, que é, assim, a salvação, basicamente. E tem os programas de saúde mental, tem os CAPs, que é a rede para poder acolher, né? A rede secundária para justamente acolher essas pessoas em questões de saúde mental. E a questão de ansiedade, depressão, quando você começar a identificar. Pensando aí no nosso público, que é um público jovem, né? A maioria, o excesso de tela, o excesso de informações, cara, isso totalmente destrói o seu cérebro. Porque você tá ali, ó, só subindo, seu cérebro tá pedindo mais, mais, mais. E aquilo vai jogando como se fosse uma balinha de recompensa. Então, cada vez que você sobe um Reels, alguma coisa assim do tipo, você está recebendo uma recompensa. Quando você sai disso, a realidade é diferente. Então, você tropeçou e caiu, você não ganha uma recompensa por isso. A frustração é algo muito grande, ao ponto das pessoas sucumbirem nisso. E a ideia seria parar um pouco. Antes de dormir, tira 1 hora, meia hora que seja, inicialmente, desliga a tela, faça uma respiração. Tem uma abordagem na psicologia que se chama teoria cognitivo-comportamental. E eles ensinam bastante sobre a respiração diafragmática. E a ideia de você puxar o ar, né? Eu ensinava para as crianças de cheira a florzinha e sopra a velhinha. É bem legal. E às vezes a gente não sabe nem respirar direito. Tem isso também. Então, quando você puxa o ar, respira, para um pouco. A gente não para respirar. Sabe? Respira, se acalma, solta o ar, fica ali com você. É tão difícil a gente ficar conosco, sabe? É uma coisa complicada a gente parar para ter notícia de nós. Então, quando você faz esse exercício, já é uma forma de você ir desacelerando. E aqueles pensamentos que vieram durante o dia, alguém que te magoou, alguma coisa que aconteceu, vai chegar nessa hora. Porque é a hora que você está tirando notícias de você. Então, tanto para a ansiedade, que vai estar ali te acelerando, você vai dar aquela acalmada, quanto para a depressão, que ela vem trazendo as coisas ruins do dia, mas você consegue se acolher. Então, o ponto tá bom, passei por isso, me xingou, eu entendo e eu fecho. Vou contar um exemplo, algo que aconteceu comigo. Eu estava, acho que no terceiro semestre, assim, bem no início da faculdade, bem imaturo, assim, em questão de ciência. E eu estava tendo algumas questões em casa. Eu recebi o diagnóstico da minha mãe. Minha mãe tem Alzheimer. E eu fazia análise de experimento funcional, era com ratinho, análise experimental. E aí estava sendo online, né, período da pandemia. E eu lembro que a gente tinha que ficar bem fixo assim na tela, olhando qualquer movimento do ratinho, tinha que registrar e tudo mais. Só que eu tinha recebido à noite o diagnóstico. Eu dormi chorando, foi algo muito complicado para mim. Eu não fechei aquilo. A minha aula era de manhã, acordei cedo, liguei o computador e tô ali prestando atenção, mas com a mente totalmente longe, porque aquele problema ainda estava ali me corroendo. Então, acabou que eu não consegui prestar atenção direito, eu fui mal naquela, era uma atividade avaliativa, eu fui mal naquela atividade. Depois eu consegui me recuperar, mas o fato é que eu não consegui fechar aquele dia. Eu deixei passar de um dia para o outro. A minha tristeza, a minha angústia acabou atrapalhando o meu dia seguinte, que eu tinha algo importante. E hoje eu penso assim, gente, como o cérebro da gente é, né? O ponto de a gente entender, hoje eu sofri isso, eu entendi, eu me acolher e encerrar aquilo e viver um novo dia. Quando a gente dorme, já sofrendo, ansioso pelo dia de amanhã, preocupado com aquele problema, a gente já acorda preso no problema e não encontra a solução.
Porque você não deu um descanso para o seu cérebro ali processar e tentar encontrar uma solução, uma saída. Então, é algo bem interessante, porque até a Bíblia traz isso, né? Ela, basta cada dia o seu mal. E tem também a ideia dos salmos, né? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, você tem ali que colocar limite. Salomão também fala, olha, fazendo plano, e a gente vive sempre ansiosos, esperando imediatamente as coisas acontecerem, por essa necessidade mesmo da sociedade, do imediatismo, das coisas acontecerem agora. E só que se a gente for nessa onda, acaba que nós vamos adoecer. Então a ideia é ir no movimento contrário, ir na contramão do mundo. Tá acontecendo essas coisas, então para respirar, para você tirar notícias de si. Não, entendi. Isso aconteceu hoje, depois eu resolvo isso, vamos deixar aqui. Algo bem legal também é escrever. Então, sei lá, tenho que resolver, sei lá, o gás acabou. Tô sem dinheiro, vou escrever lá, o gás acabou. Deixa, não vou dormir agora e deixa esse problema lá. O seu cérebro entende que já é algo resolvido. Ele não vai gastar muita energia naquilo e você vai conseguir descansar. Porque às vezes a gente dorme com tantos problemas que nós não descansa. A gente acorda mais cansado do que quando foi dormir. Isso já aconteceu com você, mas comigo isso acontece muitas vezes. Aí eu paro e falo, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui, deixa eu tomar o controle de novo. E assim a gente vai seguindo. É complicado, né? Dizem que a depressão é o mal do século. E é engraçado porque, assim, hoje em dia a gente tem muito mais coisas para nos distrair do que tinha antigamente. E mesmo tendo tanta coisa para se distrair, tanta coisa para distrair a cabeça, parece que é assim que as pessoas são mais depressivas, né? Então parece até um paradoxo. Quando você tem mais coisa para fazer, você acaba, né? E é engraçado, porque eu estava parando para pensar nisso esses dias. Às vezes, eu não sei se eu gosto de algo ou se impuseram que eu gostasse daquilo. Eu não sei se eu tenho vontade de fazer alguma coisa ou se impuseram para mim ter vontade daquilo, né? Porque você nasce e já começa tudo uma cobrança, né? E você pensa, pô, tem que terminar a escola e quando terminar a escola não posso repetir de ano, né? Se eu repetir de algum mundo, e aí quando eu terminar eu tenho que ir para a faculdade, quando eu terminar a faculdade, você diz que eu quero suficiente, mas aí tem uma pós, e aí da pós tem uma outra graduação, e aí começa a vir tanta coisa, você nem sabe se você de fato quer isso, você todo mundo informa isso sobre você, e você como diria, né, na linguagem, se abraçou uma ideia que nem a sua, né? Pegou para você. Eu acho que essa autocobrança, porque assim, você estabeleceu bem o que você quer. E nem sempre as coisas saem como a gente quer, né? E, pô, no meio desse trajeto alguma coisa deu errada, acho que isso acaba frustrando, né? Bastante as pessoas. Tem gente que é muito mais forte, como você disse. Tem gente que cai o mundo na cabeça da pessoa, a pessoa tá ali como se não acontecesse nada. Obviamente, se sente mal, mas absorve bem. Tem outros que nem tanto, né? Tem gente que tem até vergonha de falar, pô, mas eu tô tão triste por isso, né? Mas cada um tem os seus limites, então isso é bem complicado também, né? Toda essa cobrança que é feita sobre nós, acho que influencia muito também, né? É o que a gente chama de subjetividade, né? Que cada um é aquilo. Você pode ter um irmão gêmeo, tem totalmente idêntico a você, mas ele é diferente na personalidade, no jeito de ser, nos gostos. E essa sociedade do cansaço, né, que a gente fala bastante, discute, porque são impostos desde criança um excesso de coisas, né, e seria uma ideia mais capitalista, né, que traz a questão de produtividade sempre, você tem que estar produzindo, 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 e ao fim você pergunta para quê? Então, eu acho que entra até na ideia do tema, que nós conversamos um pouquinho antes, sobre suicídio, né? Então, não necessariamente falar sobre o suicídio, mas como prevenir. E eu penso muito nessa questão, que é uma das grandes causas de suicídio, é essa questão da cobrança. Porque pensa, uma criança que ela é imposta tantas coisas ali, ela tem que dar conta da escola, tem os afazeres de casa, né? Sei lá, um guardar-sapato que seja, mas é um afazer para ela. Ela às vezes tem um curso, alguma coisa a mais para se fazer, tem que ter o tempo de brincar, porque é criança. Mas ela já tem tanta coisa ali que ela vai desistindo. E o que a criança desiste de tudo isso que ela tem para fazer? Ela desiste do brincar. Aí ela vai para a tela e vai porque é mais fácil a recompensa de vir o prazer. E acaba que esse monte de distração não distrai. Ele vai tirando e roubando ela dela mesma. Porque o brincar é o momento que ela está se construindo ali, se frustrando, aprendendo, errando.
falando sozinha, chamando o pai para brincar, para fazer algo, fazendo arte, né? Toda criança, quem não era criança levada. E, e aí acabou que chegou nessa geração e a gente está sendo roubado porque a gente acha que tem muitas coisas para se fazer. Vou assistir uma série, vou assistir um filme, vou jogar. Hoje em dia não jogam mais, né? Eles assistem os outros jogar, que é algo mais. Então fica assistindo pessoas a jogar e, e quando nesse momento é que essa criança consegue tirar tempo para si, né? Quando ela consegue se perceber, fazer um machucado, entender que doeu nela. Quando que esse adolescente, esse jovem, adulto consegue se perceber? Porque se eu tô cansado da rotina, eu ligo a televisão, coloco uma série, eu não tô descansando. Eu tô absorvendo mais coisas, mas eu não tô descansando. O momento de descanso é o momento que eu paro para fazer algo comigo. Aí você vai falar, mas eu tô assistindo um filme comigo. Pode ser que sim, mas você tá consciente disso? É o que você trouxe. Eu gosto mesmo de assistir filme ou eu tô assistindo porque todo mundo assiste? Fizeram acreditar que eu gosto. Quiseram acreditar que eu gosto. É bem interessante isso. Tem gente que, sei lá, trabalha em algo que não gosta porque os pais queriam, porque alguém sugeriu, porque falaram que ia dar muito dinheiro, não gosta, é infeliz. E a felicidade, eu aprendi uma vez e fez todo sentido para mim, não sei se parar para vocês, que a felicidade ela não é um ponto de chegada, mas ela é o caminho, é o trajeto. Então, enquanto você está no trajeto, que você tem que ir observando as coisas acontecerem. Então, é no carro que quebra, é no chuveiro que queima, é naquilo que você pensa, nossa, tá terrível, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas você vai passar por isso. Quantas outras coisas você não já passou? E eu acredito que essa questão da distração impede a gente de pensar e lembrar do que a gente já passou. Tem um salmo que fala, gosto bastante, não lembro agora qual que é, mas tem um salmo que fala que Davi está reclamando da vida, ali falando, porque meus inimigos vieram, fizeram isso, fizeram aquilo comigo. E aí chega no verso 10, é o que eu lembro dessa parte, chega no verso 10, ele fala, então eu me lembrei das coisas que o Senhor já fez por mim. E aí ele começa a lembrar das coisas boas. E quando ele começa a fazer isso, o cenário dele muda. E eu falo, essa palavra assim é incrível, porque faz muito sentido com a geração atual. Porque quando a gente para de reclamar, para de viver se distraindo e começa a prestar atenção no que a gente já passou, no que a gente já enfrentou, em tudo que Deus já fez por nós também, a gente consegue enfrentar e fica mais leve. Parece que sai aquele peso e fala, não, eu consigo. E algo mais interessante ainda é a questão do caminho que eu trago da felicidade ser o caminho, é que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu penso nesse caminho, eu não penso exatamente numa estrada, mas eu penso numa pessoa. Então, essa pessoa que é esse caminho é quem me faz ser feliz todos os dias. Então, trilhar esse caminho é mais leve com ele. Porque ele me faz lembrar das coisas que eu já venci. Ele me faz acreditar e me faz promessas para as coisas futuras. Então eu não vivo ansiosa para o que vai acontecer amanhã. Nem vivo desesperada para o que não está acontecendo agora. Então eu sei que eu estou no momento certo. Estou onde deveria estar. E é algo bem interessante a gente entender isso e aceitar isso. Carl Rogers, se eu não me engano, ele fala que a gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. Então, como é que eu vou mudar esse meu modo de vida? Como eu vou mudar esses pensamentos, essas tristezas? Quando eu aceitar que eu estou triste. Quando eu aceitar que eu também errei, que eu também falhei. Isso é normal, que isso acontece, né? Que faz parte, que isso é ser humano. Não é uma besteira, mas eu tô triste por isso, que besteira, cara. Tem até vergonha de falar, porque poxa, né, a gente passa por coisa pior, às vezes não é assim. Exatamente. Minimizar o seu sofrimento, né? Não, fulano sofreu tantas e tantas coisas e tá bem, eu tô nossa... Não, gente, faz parte de sofrer, sabe? Isso é importante a gente aceitar. A gente tem vergonha de chorar na frente das crianças. Fica, não, que vai me achar que sou fraco, não vai pensar isso, pensar aquilo. Não. Você está mostrando que você sente, né? E o sentir é algo que foi roubado de nós. E a gente, quando você vai sentir alguma coisa, você clica lá na tela. Tem um negócio muito legal nessa questão de sentir. Eu estava vendo, o ser humano não está mais acostumado a sentir dor, a sentir tristeza. Que nem fala, geração Rivotril. Você tá triste, já toma um Rivotril, passou.
Então você não está acostumado. E quando você realmente está sujeito àquilo, quando você passa aquilo, você não sabe como que é. E aí o mundo acaba, né? Porque você é uma construção. Desde pequeno você vai construindo, você vai aprendendo, você cai, você se machuca, você sente a dor, você aprende. Mas quando você se nega a sentir alguma coisa, você não aprende a lidar com isso, né? Se a primeira tristeza que eu tenho, eu já tô tomando Rivotril, tô tomando aquilo, quando eu realmente passar por aquilo, eu não sei como lidar, né? A geração Rivotril, né? Qualquer coisa você toma um paliativo ali e acabou, né? É. Isso é bem interessante também, porque entra até num ponto de alerta, que é os profissionais em si, né? Com quem você está passando, com quem você está consultando, porque hoje em dia tem muitos profissionais bons, mas também tem muita gente que vai pelo caminho do dinheiro, vamos dizer assim, né? Que pensa muito na questão da indústria farmacológica e a questão de vender e tudo mais, e nem sempre é necessária a medicação. Não estou dizendo que não é. É sim, tem muitos casos que é muito importante, mas nem todos. Então, hoje em dia, uma criança não pode mais ser criança, porque se a criança brinca um pouco mais, é mais espoletinha, essa criança é TDAH. Um rótulo ali para ela. E aí você tá tristinho no canto, esse daqui é depressivo, um rótulo para você. Remédio nele, remédio nela, e vai trazendo para todo mundo. E aí, quando que essas pessoas serão pessoas? Então, é o momento de entender. Tem sim, não retiro que não exista a questão dos transtornos, algo muito sério, mas é algo que tem sido muito banalizado, principalmente por conta desse excesso de informação solta. Porque não pega se você colocar agora no Google aí, tipo, tem o TDAH, vai aparecer lá um monte de link para você fazer um teste e vai dizer que você tem isso, tem aquilo, pronto, você tem. E não é necessariamente assim. Porque um diagnóstico leva meses. Diagnóstico 5 minutos. A gente passa padronizado. 5 anos na faculdade. Um psiquiatra passa o quê? 9 anos. Porque faz medicina em 6 anos, ainda tem que fazer os 3, 4 anos de especialização para trazer um diagnóstico. E aí vem o Google e te traz ali algo em 5 minutos, é de se desconfiar. Então, é algo a se pensar. Que sentir faz parte. E é uma coisa, nem todos os dias você vai estar feliz. Nem todos os dias você vai estar saltitante, pulando, e tá tudo bem. Até porque se você ficasse feliz todo dia, a felicidade perderia o valor também, né? Exatamente. Você precisa passar por Ou seria um estado de mania. Aí iria para outro ponto. Então, entender que você olha ali e fala, nossa, o gramado do vizinho é mais verde. Ele é mais feliz que eu. Mas você não sabe o que ele tá passando ali nos bastidores, né? Então tem aquela frase comum da juventude, quem vê flores não vê corre, né? É tipo assim, a gente vai passando por muitas coisas no dia a dia, mas se permitir sentir não é também se entregar ao sentimento. Também tem uns dois, né? É uma balança. E tem aquela galera que não sinto nada, sou forte, e tem aqueles que são extremamente vitimistas. Então, meu Deus, meu mundo acabou, eu tô triste hoje, não vou trabalhar, não quero ir para a igreja, quero me afastar de tudo. Não, você tem que colocar na balança. Calma, o que está acontecendo comigo? Então, tem também, se eu não me engano, a Davi que fala sobre a alma estar abatida. Ele fala, por que você se perturba dentro de mim? O que isso está acontecendo? Ele está conversando consigo. E a ciência chama isso de metacognição, que é o momento que você pensa sobre o pensar. O momento que você está conversando com você mesmo. Eu faço a brincadeira com o pessoal da minha família, eles ficam falando que eu sou doida, quero deixar todo mundo doido. Mas é assim, se você parar agora, pensar assim, quantos anos eu tenho? Sem falar, só pensa isso. Você escuta uma voz na sua cabeça se perguntando, que voz é essa? Ah, essa voz sou eu, mas que voz que escutou então? Quem foi que escutou? Também era você. Então você fica naquela, nossa, que bagunça, que loucura, mas isso é só você, conversando consigo, fazendo metacognição, refletindo sobre o seu pensamento. Quando você para e reflete sobre o seu pensamento, é como se você estivesse colocando as coisas em ordem no cérebro. É aquele dia da faxina, que é ali a receita ideal. Tá bagunçado, tá estressado. Pega uma vassoura, pega o seu guarda-roupa, vai dobrar. Quando você organiza o externo, dentro de você vai se organizando. Então você precisa de algo tangível ali para ir movimentando e mexendo. Fica sozinho consigo, sai das redes, faz alguma coisa manual. Que aí você vai conseguindo novamente se reconectar consigo. Isso é bem interessante e funciona. Realmente, eu já fiz, funciona demais. Dicas com a Gabi aí. A Gabi já deu
duas ou três dicas aí para você fazer no seu dia a dia que vai te ajudar muito. Você que tá meio triste aí, também sobrecarregado, né? Siga aí as dicas da Gabi. Tem gente mandando algumas perguntas. Pessoal, pode mandar pergunta aí no final, a gente vai passar para a Gabi, a gente fala sobre essas perguntas aqui, tá? Gabi, outro ponto, né? O que fazer quando eu tenho alguém próximo de mim, né, que possivelmente é depressivo, né? Ou como lidar, ou quando alguém vem falar alguma coisa para mim, poxa, cara, eu sinto vontade de morrer, não tenho vontade de fazer mais nada. Como que eu lido com essa pessoa? Como que a pessoa que está aí atrás nos assistindo agora, quando um amigo, mãe, filho, parente, chega e fala isso, como que essa pessoa deve lidar? Qual o conselho que essa pessoa deve dar? O que ela tem que fazer? Legal. Primeira coisa é acolher. E sobre esse acolher, né, é algo bem interessante, porque a gente escuta muito essa frase, essa palavra. E o que é acolher, né? Então vamos lá para o dicionário mesmo, colher. Você pegar, plantou ali uma cenoura, você tira ela, você colhe, você pega ela. Então o acolher é você abraçar, é você pegar aquilo para você. Então quando você acolhe alguém, você está trazendo ela para você. Então é tirar os julgamentos. Então não é falar, ah, isso é frescura. Ah, tá triste por quê? Tá cansado por quê? Não fez nada. Então é tirar todas essas palavras, essas frases assim que já vêm pré-prontas, né? Que é cheio de pré-conceitos. E você começar a se colocar. Como? Conversando, falando, eu tô aqui para te ouvir. Se colocar para ouvir também essa pessoa. E entender que se ela já veio com esses assuntos de quero morrer, é, minha vida não tem mais sentido, são frases que trazem muito a ideia de ideação suicida. Tá? A questão de quando a pessoa já chegou nesse nível, nesse ponto de ideação mesmo, é muito provável, Júnior, que ela já esteja pensando em como cometer esse suicídio em si. Pelo menos alguma coisinha já acendeu. Ela já pensou, ela já viu alguma coisa, ela já assistiu algo, ela já planejou alguma coisa. Então, não necessariamente ela comprou as coisas e está tudo ali, mas ela já está maquinando aquilo na cabeça. Então, a ideia é que você procure ajuda. Como e onde, né? Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188. Então, você está sentindo aquela tristeza profunda, esse desejo de morrer, liga lá. Eles têm voluntários que atendem lá e conversam e fica ali o tempo que for necessário. É 24 horas, então qualquer momento do dia, da madrugada, você pode ligar. Ah, tô ligando e tá na fila de espera. Acontece muito, porque infelizmente tem muitas pessoas nessa situação, mas tem lá o chat, que você pode mandar mensagem para eles e eles te respondem. Mas algo muito interessante é o contrato. E se você faz um contrato com uma pessoa que está ali com a ideação, você acaba que posterga isso e ajuda ela a enxergar outro lado da vida. Como seria esse contrato? É assim, beleza. Ah, quero morrer. Se quer morrer, tá bom. Mas antes de você tentar morrer, se você chegou nesse nível e falar, antes de você tentar morrer, a gente vai tentar passar na média. Porque você já vai morrer mesmo. Você já decidiu isso. Tá bom. Por que não tentar uma coisa antes? Tenta por mim. Porque nesse momento a pessoa ela não consegue mais fazer nada por ela. Então ela pode até fazer pelo outro, mas por ela ela não tá conseguindo. Então você fala, tenta por mim, vamos ali no CAPS, vamos no pronto-socorro. Então tem aqui próximo de nós, né, tem o Embu-Mirim, tem o Hospital Campo Limpo, todos eles têm plantão psiquiátrico. E você chega lá como emergência. Então uma pessoa que está com ideação suicida, ela pode sim chegar, pode ir também na UBS, caso seja durante o dia. Chega ali e fala, eles vão encaminhar para os devidos lugares. E no CAPS diretamente também, pode chegar, porta aberta. E aí é o momento de você levar. A família em si tem um papel muito importante, né? Amigos e famílias mais próximos, assim, em uma pessoa que está com ideação. Então, quando a pessoa chegar para você com esse assunto, a melhor forma que você vai ter de cuidar dessa pessoa é levando ela para os profissionais. Porque talvez só uma avaliação pode dizer em que nível está. Se essa ideação já foi concretizada, se já está planejada, se são só pensamentos. Então, você tem que levar ela, porque ela pode entrar com medicação, porque muitas vezes é necessário, ou somente com a terapia.
Mas, frequentemente, a questão é a medicação. Entra com a medicação e a terapia. E até nesse processo da medicação é um processo que tem que ser bem acompanhado. Porque a pessoa, ela, tipo, não quero tomar porque eu não quero viver mesmo, pra que eu vou tomar? Então é legal ter alguém ali, não, toma hoje só, amanhã se não quiser você não toma, chega amanhã, toma de novo, vai ali até que a medicação começa realmente a fazer efeito. Porque o suicida em si, né, o potencialmente suicida, não é uma pessoa que tô triste e vou me matar. Fui mal na escola, vou me matar. Não é isso. Então é uma doença, porque a gente tem um instinto de viver. Então vamos lá, você tá andando na rua, vem um carro com tudo, você se joga para trás. É o primeiro reflexo. Você não pensa, você não pensou. É o seu corpo ali, ele já te protege. Então, você tá perdendo a respiração. Ninguém consegue ficar muito tempo debaixo d'água, você mesmo se joga para cima. Você vai procurar se salvar, porque o seu corpo tem aquele instinto de vida. A gente nasceu com esse desejo, né, pela vida. Então, quando tá ao contrário, quando tá mais para a morte do que para a vida, é porque tem algo ali cerebral que não está funcionando. Então, assim como a gripe, assim como a pneumonia, algo assim do tipo que a gente entende como uma doença e que você não está vendo, também são as doenças e os transtornos mentais. Eles estão ali, eles estão lá. Então, a questão da medicação é justamente para corrigir isso e a pessoa conseguir de novo retomar com a sua vida. Sempre falando sobre isso, mais 2 pontos aqui. Isso a gente vai conversando, começa a vir algumas coisas na cabeça aqui, que talvez seja até o que alguém também está pensando ali. Né? Existem 2 pontos aqui que a gente falou. Né? O primeiro ponto, a gente está falando com um público majoritariamente cristão, certo? Sim. E aí, algumas pessoas cristãs acabam tendo um pensamento equivocado, incorreto, de que Jesus ele vai fazer tudo. Jesus faz tudo, mas Jesus deixou pessoas capacitadas para fazer também. Então, muitas vezes, você chega a falar, é importante fazer uma terapia. Não, meu terapeuta é Jesus. Então, às vezes, já tem esse preconceito no nosso meio cristão, né? De achar que Jesus ele vai descer e vai fazer. A gente sabe que ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas ele deixou, por exemplo, se ele deixou pessoas capacitadas para fazer aquilo, ele pode fazer? Pode. Mas por que ele faria isso? Lógico que ele pode fazer, cada caso é um caso. Mas é só para a gente entender a importância daqueles que Jesus deixou para cuidar de coisas específicas, né? E o segundo ponto também é o preconceito das pessoas, de modo geral, com isso. Pô, não, terapia é coisa pra doido. Falar em CAPS, Deus me livre, eu vou lá, vou falar que eu sou doido. Então as pessoas também têm um certo preconceito com terapia. E na realidade não é pra doido, não é pra, né? Às vezes é simplesmente que a pessoa precisa de uma ajuda, né? Então também tem que quebrar esse preconceito que as pessoas têm, né? Uma visão equivocada do que é terapia, né? Eu acho que começa a mudar na ideia do que é ser doido, né? Então, se questionar o que é ser doido. Porque você fala, nossa, eu sou doido por esse bolo de chocolate. Tá, o que é ser doido pelo bolo? É porque você gosta muito? Porque se a gente procurar literalmente uma definição, esses termos que hoje a gente só usa e reproduz, louco, doido, coisas assim do tipo, vem de uma luta antimanicomial assim de muito tempo. Sim. Então tem muita gente lutando há anos por isso e entender que eu ter alguma questão mental ou você ou algo do tipo, isso não me torna diferente da sociedade. Você fala como algo pejorativo. Isso. Nossa, pode ser isso a pior coisa do mundo. Então, se alguém fala assim, você tem depressão? Hoje em dia virou modinha ter ansiedade. Então, TDAH, eu sou ansioso, eu sou TDAH, tudo mais. Mas se você fala assim, você tem um transtorno mental? Você fala, eu não. Eu não tenho. Calma, mas a ansiedade não é um transtorno mental? O TDAH, né, o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, não é um transtorno? Então, as pessoas só estão pensando no que é comum. A ideia é entrar numa norma. Né? E o que é a norma? É tipo assim, tudo que está ali naquela linha. O que sai para fora, para a direita ou para a esquerda, seria o anormal. É o que está fora. Então, o que não é igual a mim, eu rejeito. Basicamente é isso. Então, quando eu não estou na norma, quando eu não estou igual ao que deveria ser igual, deveria, né? Assim, uma sociedade totalmente diferente, né? Brasileiros são constituídos de formas muito diferentes. Nossa criação do povo foi diferente. Mas quando eu saio dessa norma, eu começo a me sentir mal. E aí, para eu não me colocar como uma pessoa que estou adoecendo, eu critico o outro. O outro é doido. O outro é ruim. O outro é isso, o outro é aquilo. Porque eu não quero me ver.
Então eu projeto no outro. E a questão de saúde mental no meio cristão é complicado, é muito complicado. Um dos pontos que eu pensei na psicologia foi que antes da pandemia, lá no início da faculdade, né, em 2020, bem no comecinho mesmo, saíram muitas matérias e artigos de pastores se suicidando. E eu fiquei chocada, porque eu falei, nossa, são pessoas que ouvem muito de muitas pessoas, questões muito difíceis mesmo, porque os pastores, os padres, eles escutam ali, né, de pessoas que se confessam, e líderes religiosos, assim, em geral, e acaba que eles não têm para quem contar, porque eles precisam daquele sigilo. Só que, e quem cuida deles? Então tem muitas frases por aí, quem cuida de quem cuida, né? E eu fiquei, eles precisam também de ajuda. Mas a ideia de receber ajuda é como se fosse algo totalmente demoníaco, vamos dizer assim. Não, você está indo herege, contra a palavra. E não, porque Jesus nos ensinou muitos caminhos assim, a se seguir. E se for colocar assim, eu puxando sardinha para minha profissão, mas se fosse colocar uma profissão para Jesus, seria psicólogo. Porque o cara tava ali, ele via os problemas, ele sentava com as pessoas, conversava, fazia a pessoa enxergar o que ela estava fazendo. E a psicologia nada mais é do que isso, porque você chega numa terapia, tem muita gente que fala, mas eu não sei o que eu vou fazer na terapia, não sei o que eu vou falar. Chega lá, você começa a falar do dia, do arroz que queimou, do feijão, daqui a pouco você tá chorando, contando que sua mãe te batia. É algo assim muito louco, mas é uma coisa que mexe com você. Por quê? Porque é algo sobre você. E Jesus fazia isso. Ele fazia a pessoa refletir sobre ela. Então, quando ele está escrevendo lá na areia e vem o pessoal querendo apedrejar a mulher, e aí ele fala assim: alguém te condenou? Eu acho muito legal essa pergunta, porque ele faz ela refletir. Ele faz ela pensar: poxa, realmente, ninguém me condenou. Não tinha ninguém me condenando. Então eu também não. Vai lá. O que ele fez? Eu falo assim: ele fez muito ou ele não fez nada. Ele simplesmente clarificou ali para ela o que estava acontecendo naquele cenário. Porque ela poderia, tipo, ninguém me apedrejou, poderia só ir embora. Mas não, ela ficou. Porque talvez o que estava prendendo ela ali era talvez a culpa, era o peso, era a sensação de ser imprópria mesmo naquela época, né? E Jesus traz para ela a realidade dela. Ele só traz o que ela já deveria ter percebido. Alguém te condenou? E aí ela percebe, não, ninguém me condenou. Então, às vezes, a gente precisa parar e ver isso, sabe? Onde eu vou tirar notícias de mim? Onde eu vou me autoconhecer? Porque, às vezes, um amigo não me conhece o suficiente para eu poder tirar as dúvidas sobre mim com ele. Mas talvez uma terapia ajudaria. E muito. Resolveria muitas questões que a gente tem ali presas dentro de nós, que a gente não consegue, não sabe como falar, não sabe por que reage assim, não sabe por que fala de tal forma, reproduz muitas coisas. Ah, eu queria mudar, mas eu não consigo. Eu já tentei, eu não consigo. Vou orar que vai resolver? Olha, a oração tem muito efeito. Mas a oração sem ação, a fé sem obras, ela é morta. Então, a ideia é que se você não procura ajuda enquanto cristão e ficar ainda nesse pensamento de que eu vou me resolver sozinho, Jesus vai me curar sozinho, eu pergunto, quando você está ali com, sei lá, quebrou a perna, você vai orar, crente do século XXI, vamos lá, você vai orar e Jesus vai curar sua perna na hora? Porque hoje, eu particularmente, se eu quebro a minha perna, eu posso até falar, Deus me cura, mas eu vou no médico. E por que eu posso acreditar na medicina, que é saúde física, e não posso acreditar num psicólogo, um psiquiatra, que é saúde mental, que ainda assim é saúde e é sobre mim? Às vezes o impacto é até maior do que algo físico ali, tipo, nessa forma mais. Porque, por exemplo, você quebrou uma perna, tudo bem, você vai lá, bem, mas se você não for também, sua perna tá lá, pode ser que não. Mas você está falando de algo psicológico que a consequência pode ser muito mais grave do que a perna quebrada, né? Que às vezes é você ir se deteriorando aos poucos e chegar até no ponto mesmo. Então, acaba sendo algo até bem mais impactante. Gabi, vendo tudo isso, falando sobre tudo isso, como saber se eu preciso de terapia?
Como assim? Poxa, será que eu preciso de terapia? Será que eu não preciso? Alguém que está se perguntando, pô, será que eu também preciso de terapia? Como que eu sei se eu preciso ou não? Legal. Algo interessante. Não é todo mundo que precisa de terapia, mas todo mundo poderia fazer terapia. Então, tudo depende, diria assim. Porque você poderia fazer terapia para algo pontual da sua vida. Então, eu, sei lá, eu perdi os meus pais, não estou conseguindo lidar com isso, não estou conseguindo trabalhar direito, minha vida está meia parada, eu preciso resolver essa questão. Esse luto não foi resolvido em mim, eu posso fazer terapia. E quando eu me resolver com isso, eu conseguir aceitar esse luto passar, eu posso ter alta. Gente, terapia tem alta também. Você não precisa ficar a vida inteira na terapia, tá tudo bem. Mas tem aquela pessoa que, olha, no momento da minha vida eu tô bem, eu tô conseguindo resolver as coisas, as pessoas ao meu redor não estão feridas comigo, porque também tem isso. Tem gente que acha que tá bem, tô pleno, mas a família inteira tá ferida porque ele sai jogando espinhos pra todo mundo. Então essa pessoa não tá tão bem assim. Seu bem-estar vem em detrimento do bem-estar de todos os outros. Isso, então você tem que pensar ali, poxa, eu tô bem, mas ali o seu limite, ele vai, a sua liberdade vai até onde ela começa do outro, né? Então, até onde você tá livre, você tá bem. Então, se você tá realmente se sentindo bem, com sua família, com seus amigos, tá tudo legal. Ah, mas tem problemas? Tem, mas se você resolve, então 10 de 10, tá tudo bem, segue. Mas chegou um momento ali que você percebeu que precisa de uma ajudinha, procura uma terapia. É algo muito legal, gente. Eu super indico. Já fiz terapia com diversas abordagens. A psicologia tem abordagens diferentes, então tem uns que se identificam mais com a psicanálise, que é mais através da fala, trata um pouco mais a questão da infância e coisas do tipo. Tem uns que é com a cognitivo comportamental, que é mais o presente, trabalhar com tarefas, com coisas para ser pontuais agora, imediatas. Tem gente que prefere uma coisa mais existencial. Então tem abordagens de todos os tipos, assim, possíveis para se tratarem. E aí você pode ir experimentando, ver com que você se adequa mais. Tem uns que vai mais para um lado, outros para outro. Tem gente que fala, não, eu gosto de um psicólogo que vai ali junto comigo. Então você poderia ser a comportamental, que está ali junto com você, ele vai te dando tarefas, você vai fazendo, você vai cumprindo, você tem que ser ativo, os dois são ativos. Ah, eu gosto de uma coisa que eu falo mais, algo que eu pense e reflita mais, então eu vou para psicanálise, algo mais analítico, algo que eu consiga refletir mais. Então, tem gente e gente, né? Como a gente falou, a subjetividade aí é de cada um. Tá certo. E outro ponto também. Quais são as. Acho que veio até, vai com algo que você já falou, mas aí a gente vai fechar só nesse ponto específico. Quais são as medidas preventivas? O que eu posso fazer? Só para, como você falou, a gente falou em diversos pontos aí, entrou um pouquinho em cada, né? Fechar aqui um pacote, né? Quais são as medidas preventivas que eu posso fazer para prevenir a depressão mesmo? Tem aquela questão que você falou de parar e fazer uma autoanálise todo dia. Quais são? Um ponto bem legal para contra a depressão, eu diria, é a gratidão. Nada novo também, né? Como já é ensinado pra gente. Mas você tira duas coisas que você é grato no dia. Deitou na cama, hoje eu sou grato pelo pão com mortadela que teve. E hoje eu sou grato, mas não é assim, não é por qualquer coisa. Você tem que parar e pensar, o que teve ali naquele dia? Hoje eu sou grato pelo ônibus que eu consegui pegar no horário, o motorista não fez eu me humilhar. Eu sou grato por essas duas coisas hoje. Vai dormir. Cara, isso parece besta, parece muito pouco, mas isso transforma muito no seu cérebro. Porque ele entende que você está trazendo coisas positivas. Porque o nosso cérebro, acho que vem até da nossa natureza caída em si, né? Ele traz o tempo inteiro coisas, ó, você não tá dando conta, ó, a gente precisa resolver isso, ele vai abrindo várias abas. Você tem isso para resolver, você tem aquilo para dar conta, o chinelo do menino quebrou, você precisa pagar tal conta, você tem que fazer isso, aquilo, você vai ficando sobrecarregado. E aí você esquece do que você já tem. E a depressão vem daí. Poxa, eu não dou conta de nada. Você já joga pro amplo, assim, não dou conta de nada agora. Ah, eu tive aqueles problemas no passado. Aí você começa a trazer aqueles pesos. E aí você vai vivendo daquele passado. Não dou conta, não consegue resolver. Então, quando você traz a gratidão, é como se você fosse trazendo uma vassourinha. Tipo, tem o chinelo do menino? Vou varrer ele um pouquinho aqui pro lado. Porque hoje eu tô grato pelo pão. Eu
sei lá, eu tenho que pegar o ônibus, hoje eu vou ser grato porque eu tenho um emprego para ir. Então você vai abrindo para gratidão. Quando você abre esse espaço, é uma forma de você ir conseguindo se enxergar de novo. É como se você estivesse literalmente limpando ali a sua salinha. Tem um filme que eu gosto bastante, que é dois filmes, aliás. Um é o Divertidamente, não sei aí quem já assistiu, super recomendo. É uma animação e ele mostra bastante ali sobre as emoções, né, no controle do cérebro, e é bem legal, porque realmente são assim. Só que a diferença, né, do filme em si para a realidade é que você escolhe quais emoções vão dominar e estar ali no painel de controle. Então, se você é a pessoa que vai deixar que a tristeza defina tudo do seu dia, aí é uma escolha sua. E eu posso totalmente afirmar, é uma escolha sua. Porque quando você decide pensar naquilo, ficar remoendo, 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 tudo que a gente foca cresce. Então você vai focando naquilo. Nossa, sei lá, essa espinha aqui que tá na minha testa. Eu vou ficar minha espinha, eu vou ficar apertando a espinha o dia inteiro. Quando chegar no final do dia, a espinha tá de todo tamanho, você não consegue tirar ela. E você tá ali focado na espinha. Então, né, tirando do figurado, se você focar muito nos problemas, ele vai crescer. Então é uma decisão sua. O problema tá aqui, beleza, eu vou colocar ele aqui do ladinho e eu vou seguir a minha vida, eu vou resolver de outra forma, vou procurar solução. Muitas coisas que a gente faz hoje em dia é trazer problemas, mas poucas coisas é a gente pensar em solução. Então antes de suscitar o problema, já pensa em formas que você poderia resolvê-los. Escreve, desenha, cada um tem seu jeito. Eu gosto bastante de desenhar quando eu tô estressado. E eu não desenho tão bem assim, eu gosto de, sei lá, rabiscar. É o que me faz bem. Antigamente era tocar. Então, como você gosta de se expressar? É escrevendo, é tocando, é desenhando, é cozinhando, é o quê? O que você gosta de fazer? Eu acho que isso é até legal, pensar no autoconhecimento. Quando você pensa, quando você se conhece, você consegue fazer algo por você e para você. E aí é o momento que você previne qualquer doença, e não só a depressão, quanto a ansiedade, quanto outros transtornos também que podem vir e chegar a acontecer. Você pode ir tudo pelo caminho, assim, pelo caminho da simplicidade. Qual é? Exercício físico, porque ele libera neurotransmissores que vai te fazer bem para sua saúde cerebral, dopamina, serotonina, que às vezes vem medicamentos, né? E às vezes a gente não precisaria tomar medicamentos, a gente poderia só ir numa academia, caminhar no parque, ver o verde, pisar na terra, coisa simples do dia a dia. Tomar um banho de chuva. Qual foi a última vez que você tomou um banho de chuva, Júnior? Quando eu era pequeno, eu vinha da escola, aí minha mãe não deixava a gente sair debaixo do guarda-chuva ali, mas eu sempre dava um jeito de colocar o braço pra fora só pra molhar. E quando eu tava molhado, pra já tá molhado, vai. Mas até a água da calha eu tomava quando caía. Era muito bom quando eu era pequeno, realmente. Coisa assim. Você lembra, fica até uma coisa muito legal. Sabe, com relação a isso que você tá falando, uma coisa é bem bacana, né? Tudo aquilo que se alimenta cresce, né? Tipo assim, você está se sentindo mal e você vai ficar recluso, você está alimentando aquilo. Você vai deixar de falar com as pessoas, está alimentando. E quanto mais se alimenta, cresce, né? Que nem a questão da espinha que você falou, essas coisas, né? Tudo aquilo que você vai alimentando vai crescendo, né? Então, se você está mal e você alimenta isso, a tendência é que o monstro vai crescendo cada vez mais. Então, é melhor você cortar o suprimento dele, né? Sim, do que se alimentar. É o que você alimenta, tá certo. Tem o outro filme, que eu falei sobre dois, o outro filme é o filme Soul, que é da Disney. Fala muito sobre propósito de vida. E é legal para encerrar esse assunto, porque ele traz assim, a vida, às vezes a gente fica procurando um sentido. E aí você vive em busca daquele sentido. Nossa, vamos colocar no meu caso, eu vou ser psicólogo, vou ser psicólogo, vou ser psicólogo. Mas lá atrás, só focando no agora. E esses 5 anos que passou? Eu não vivi ele. E o caminho, como é que foi? Eu não vivi. Então, às vezes a gente está tão focado no fim. Tem uma frase desse filme que eu gosto muito, eu sempre cito ela, que é dos peixinhos. E aí um peixinho chega no peixe mais sábio e ele fala assim, você viu o oceano? E aí o peixe fala, você tá no oceano? Como assim? E ele fala, não, isso aqui é só água. Eu estou em busca do oceano. E aí ele vai, segue a vida dele inteira em busca do oceano, sendo que ele já está no oceano. Mas ele só considera aquilo água, para ele precisa de algo mais. E às vezes a gente vive a vida assim, sempre em busca de algo, e a gente esquece de viver o propósito. O propósito é viver. Eu diria isso.
O propósito é viver. E em Eclesiastes 3, fala assim que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E isso me instiga muito, essa palavra, esse verso. Porque a gente tem esse anseio pela vida. Então, embora a nossa sociedade seja construída dessa forma, de crescer, estudar, trabalhar, ter famílias, e cada um escolhe o seu caminho a se seguir, a gente fica em busca de um propósito. Então, se eu estou indo bem profissionalmente, mas eu não tenho uma família, eu já fico meio murcha. Poxa, mas todo mundo tem uma família, eu não tenho. Mas eu tenho uma carreira. Muito real. Aí tem outro que tem ali uma família incrível. Nossa, mas eu não consegui nada na vida. Mas você tem uma família incrível. E a pessoa que pensa que se você tivesse aqui, você ia feliz. Exatamente. Né? Você quer tudo aquilo que você tem, você só pensa, se você tivesse aquilo, seria feliz. E a pessoa que tem aquilo pensa, se você tivesse aquele cara tem. Não sei se já viu até aquele meme do cara, poxa, passa um rapaz no elefante e fala, caramba, se eu fosse esse rapaz que tá nesse elefante, seria tão feliz, ele tá quebrando pedra. E chega o rapaz do elefante, ele olha pro cara que é gerente, ele, poxa, se eu fosse gerente eu seria tão feliz. Aí o gerente cheio de dor de cabeça, ele olha pro fulaninho ali, que é o primeiro, e fala, poxa, se eu fosse esse cara sem dor de cabeça nenhuma, eu seria tão feliz, né? Então você sempre pautando sua felicidade em coisas que você não tem, mas não olha o que você tem. E né? nunca foca no... E é complicado também, né? Porque, assim, tipo, acontece muita coisa boa, a gente nunca para pra analisar, né? Às vezes acontecem 10 coisas maravilhosas, e pô, quando acontece uma coisa ruim, a gente dá tanto foco pra coisa ruim e deixa as 10 coisas de lado. Né? E outro ponto também que é muito complexo é essa questão também de viver, né? O pessoal enfatizou muito, mano, vive, cara, vive, deixa de fazer isso, vive. E às vezes a gente tá tão preocupado em viver que a gente deixa de viver por estar preocupado em viver. Exatamente. Cara, o que eu faço pra curtir esse momento com todo mundo, né? E aí você tá tão inclinado, poxa, em vez de você estar só curtindo aquele momento, você tá pensando, pô, como que eu faço pra esse momento ser ainda legal, né? Isso, será que eu falo? Então você está tão preocupado em fazer aquilo, poxa, será que realmente eu vivi hoje, né? Será que eu realmente fui feliz ali? Então você ficou mais preocupado em como viver do que de propriamente estar vivendo ali, né? Participar dos momentos, né? Então, a ideia é estar presente. Fala aí em qual festa você foi, você não levou o celular e você só curtiu a festa. Então, se a gente parar para pensar, a gente está mais preocupado em registrar, em mostrar para as outras pessoas que a gente está vivendo, né, como você traz, do que realmente desfrutar daquele momento. Então, sorrir, brincar com os amigos, fazer as coisas ali, você e eles, para que aquilo gere memórias para você. Sem ter algum outro objetivo atrás, alguma segunda intenção, mas simplesmente ser você. E para você. Isso não é egoísmo. Sabe, às vezes é um pouco de solitude, é pensar em si e cuidar de você. Porque chegar lá na frente, vamos supor, o Júnior, sei lá, com 84 anos, o que vai te restar não vai ser seu celular, que certamente vai quebrar. A duração dele vai ir uns 5 anos e olha lá. Talvez nas costas, uma tinta. O que te restaria seriam as suas memórias, as suas lembranças. Seriam as relações que você construiu. Então, a sua filha, as suas filhas, né? Como você as tratou, como você cuidou. Isso sim vai reverberar lá na frente, quando você precisar. Agora, toda essa questão de querer mostrar, a necessidade de eu preciso viver, eu preciso ser feliz agora, acaba que a gente deixa a felicidade passar. Porque a gente não está desfrutando do que está acontecendo. Tem uma música do Palanquim, acho que é esse o nome, não sei se você conhece, é uma banda. É uma banda de rock gospel. E a cantora grita bastante. Eu gosto, assim, mas tem gente que não gosta muito da ideia. Mas tem uma música que o nome é Corre João. Cara, essa música é incrível, assim, super indico, escutem. Corre João. E ele fala assim, enquanto corre, desfrute da paisagem, porque as flores nascem e morrem em meio ao furacão. É uma frase assim muito louca, porque quando você para pensar, a gente está correndo desesperadamente em busca de alguma coisa. Todo mundo. E ao final, a gente não está prestando atenção nos furacões que estão vindo e as flores que estão nascendo. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente não está observando. E mexe muito comigo a ideia de pensar que, graças a Deus, estamos no Brasil, e é um país que não está em guerra. Mas se a gente olhar pelas mídias e coisas do tipo, tem vários países em guerras, várias pessoas morrendo, crianças, idosos, jovens. E
as pessoas estão morrendo, tem pessoas nascendo, tem coisas acontecendo e a gente está tão focado em uma coisa pequena que talvez seja lá, eu preciso me formar na faculdade, terminar o ensino médio, e se eu não terminar o fim do mundo, sendo que está acontecendo tantas outras coisas. Quando a gente tira esse foco, essa visão só do aqui, só desse nosso mundinho, e a gente consegue observar o amplo, o que está acontecendo no nosso mundo, eu acho que diminui um pouco. É a ideia de se reduzir, né, com muitas aspas, no sentido de entender que você não é a pessoa mais importante do mundo. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu fiquei assim, como assim? Eu não sou a pessoa mais importante do mundo? Eu sou a pessoa mais importante do mundo pra mim. Que bom, mas existem outras pessoas no mundo. E é bom olhar para as outras pessoas também, é bom entender também a dor do outro. Quando a gente sai um pouco desse foco, parece que é uma sede de se endeusar, né? Que a gente tem essa necessidade de que as pessoas olhem pra gente, de que, olha, eu tô triste, ou eu tô muito feliz, ou você querer mostrar sempre pro outro, e esquecer de viver aqui, viver a sua vida e também olhar para a necessidade do outro. Eu acredito que, ao ponto que você ama, você também se permite ser amado. Então, a forma que você se entrega pelo outro, você acaba também fazendo por si. Então, é esse ponto que a gente nasce com uma necessidade de ajudar. Porque se você cai no chão, vem uma criancinha ali, você tipo, tropeçou, pai, é uma criança de 2 anos. A primeira reação dela vai tentar pegar na sua mão. Ela não te aguenta, mas ela vai tentar te ajudar. Porque é uma coisa meio inata da gente ajudar o outro. O ser humano não vive sem a relação. Então, nós somos um ser, um povo relacional, né? Um ser. Não tem como a gente viver isolado. Você coloca uma criança lá que tem aqueles filmes de menino lobo, coisa assim do tipo. Coloca no meio da floresta, cresce lá, mas quando ele vê outras pessoas, ele se relaciona. Porque nós somos criados para ser, né? Como o nosso Deus é um Deus trino, nós somos criados para viver em relação. Então, a ideia de como se cuidar é também cuidar do outro. Quando eu cuido de você, eu estou cuidando de mim. E vice-versa. Porque essa é uma forma também da gente não morrer. Sabe, Júnior? Essa sensação de estar sempre correndo, de estar sempre sendo engolido por esse tempo de hoje em dia. Quando eu paro em você e falo, Júnior, você tá bem? Tô bem, continua seguindo a vida. Você tá bem mesmo? Você para ali, daquele salto, parece que você sai de um transe. Você fala, poxa, eu tô bem? Não, hoje eu tô com a unha encravada. Você fala, você não tá tão bem assim. Vamos conversar sobre a sua unha, você sabe de dar manicure? E acaba que aquilo reduz. Então, quando você para realmente ouvir o outro, fazer uma escuta ativa, que é aquela escuta que você para de pensar nas coisas que você tem para fazer e realmente escuta a pessoa, entende o que ela tá te falando, acolhe aquela dor dela ou aquela alegria, né? Sorrir com os que se alegram e chorar com os que choram. É um momento também que você faz muita diferença na vida de uma pessoa. E que certamente isso é uma prevenção. Então, quando a gente fala de prevenção, a ideia, Júnior, é a ideia de você estar presente. Porque a prevenção, ela não seria necessária se todo mundo já estivesse realmente vivendo, olhando e observando aos outros. Mas a gente está tão focado em nós mesmos que a gente acaba deixando o outro morrer. E quão triste é a gente ver um irmão, um amigo padecer ao nosso lado. Não falo só de morte física, mas também de morte espiritual, de perdas da vida mesmo, ou de adoecimento. A gente vê a pessoa ali sofrendo do nosso lado e a gente está se importando tanto conosco que a gente esquece e deixa de lado. Então, para nós cristãos, né, que é a maior parte do público, é entender e seguir o mandamento. E o mandamento é amar uns aos outros. A gente faz uma ideia muito interessante. Quanto mais próximo você está do monstro, maior ele fica, né? Sim. Às vezes você está vivendo um negócio hoje, você está tão perto, você está no hoje, aquele monstro é enorme, né? Você não vê solução. Conforme o tempo passa, você vai se distanciando daquilo, tá vendo o quanto aquilo ali não era tão grande assim. Sim. Adolescente ali que terminou com um namoradinho, quer se matar porque terminou. Aí passa algum tempo, alguns anos, e fala, poxa, que besteira, né? Você tá madura, muitos anos depois, casado, você fala, nossa, que besteira, né? Se eu desse margem, o que aconteceu naquela época lá, eu teria me matado. Porque às vezes está numa situação ruim hoje, parece que é muito grande, porque você está vivenciando aquilo, está muito perto do monstro, né? Mas conforme você vai se afastando dele, a tendência é que ele vai tendo menos impacto, vai ficando menor. Gabi, vamos ler alguns comentários aqui? Vamos passar alguns comentários aqui?
E aí, assim que a gente passar os comentários aqui, você dá um conselho aí para quem está nos assistindo, realmente está numa situação complicada, triste, né? E aí você faz as suas considerações também. Bom, Conselhos de Gabi, daqui a pouco, o quadro número Conselhos de Gabi. Mande uma mensagem aí. Vamos lá. Vamos passar alguns aqui, ó. Daiane mandou aqui linda. Marisa Obrigada. Boni. Como a pessoa vai querer sair se. Aqui, ó. Nossa, você viu até um negócio. Vamos lá. Como a pessoa vai querer sair se o que menos ela quer é sair e ver pessoas? Como que é? Como, não, tipo, eu acho que no momento que a gente tá falando, pô, é legal a pessoa sair, fazer as coisas e tal. Como que a pessoa vai querer sair se o que ela menos quer naquele momento é sair e ver pessoas, né? Então, eu acho Então, que essa pergunta faz muito sentido com o que eu falei da família, né? Porque não é quando você percebe que você já não tem mais vontade de sair de casa, de sorrir, de se divertir, de brincar com seus amigos ou fazer algo assim que seja produtivo para você, aí já é o momento de procurar ajuda. E aí você fala assim: "Ah, mas eu não vou conseguir sair para procurar ajuda". Liga de casa. Ah, mas eu não consigo ligar. Então, peça ajuda para alguém da sua casa. Olha, eu não estou conseguindo, eu não estou me sentindo bem, eu preciso ir no CAPS, eu preciso de ajuda profissional. Fala. Porque também tem um outro ponto, né, que eu acho que nós não falamos aqui. Um exemplo, quando eu me formar, eu psicóloga, aprendemos na faculdade que se tem um paciente que ele tem ali ideações suicida, pensamentos, coisas assim do tipo, eu não posso só aceitar atendê-lo e ser um segredo, eu e ele. Muitas pessoas querem isso, mas não posso assumir esse compromisso e responsabilidade. Então eu preciso fazer um contrato ali com essa pessoa. Então, ó, eu preciso que você me passe o número de algum familiar, de algum conhecido, alguém que você confie, porque quando você tiver com alguma ideação, eu vou ligar para essa pessoa e ela vai lá, porque não vai ser eu que vou ir na sua casa, mas alguém próximo a você vai ir. E eu preciso desse contato. Ou também você precisa cumprir a ideia de tomar as medicações, de ir no psiquiatra. Então, não é um trabalho único, mas é uma equipe multi. Então, são vários profissionais ali trabalhando juntos. Então, se a pessoa não está já com desejo de sair, não está mais se sentindo bem, está ali com aquela tristeza, e já é legal começar a procurar uma ajuda profissional. Pode ser uma terapia, pode ser ir na UBS e falar sobre isso com o seu médico da família, certamente ele vai te encaminhar, e aí você segue o tratamento, ou lá na UBS mesmo, ou talvez no CAPS, ou se você tiver condições financeiras também, pagar um profissional particular. Tem vários profissionais que são. Tem um site que é Psimit. É um site que eles fazem preços sociais. Então, são terapias online e a terapia, o preço assim, é bem acessível para quem não tem condições. Então, é bem legal. E também você não sairia de casa, né? Então, seria interessante para quem tem essa dificuldade de sair. uma coisa também que ocorre também, pelo amor de Deus, tem pessoas que estão passando a ser psiquiatra, uma coisa que o psicólogo passa o medicamento, a pessoa está sentindo melhor e corta o medicamento. Não faça isso, pelo amor de Deus. Né? Eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Estão me sentindo bem, vou cortar. E aí, quando vem que eles chamam de efeito rebote, é pior, né? Coisa bem pior ainda. É terrível. Então, assim, sempre seguir o acompanhamento certinho. Vamos lá. Quem mandou essa pergunta que a Gabi respondeu agora foi a Marisa Boni. Vamos lá. Valdeciro Coelho, estou adorando a Gabriela. Jesus te abençoe. Vamos lá. Amém. Parabéns, muito bom de ouvir. Jane Santos, assunto maravilhoso, estou amando. E agora tem um H. Da Taíli Souza. Gabi, sabemos que todos os males que vivemos é resultado dos nossos pecados, mas como psicóloga, como você relaciona o nosso estado emocional do espiritual? Então, Thaís, olha, tem uma coisa bem interessante que é assim, hoje o ser humano é considerado um ser bio, psíquico, social e espiritual. E eu falo espiritual não necessariamente do cristão, é espiritual de espiritualidade mesmo. Então eu posso ter a minha religião, seja ela qual for, e exercer ali a minha espiritualidade pautada nas regras daquela religião. Isso daí vai da minha escolha. Então, quando um desses não está bem,
algum vai pender. Então, seja no físico, eu estou muito mal no meu físico, logo eu vou começar a pensar, eu não consigo ficar bem de saúde e tudo mais, aí eu vou pendendo no meu lado psicológico. Aí acaba que o social não dá, porque você já tá capenga de tudo. Aí você não consegue sair, perder os amigos. E o espiritual, se você não der conta dele também, porque você tá mal, vai tipo, tudo numa linha. É uma cordinha puxando a outra, vamos dizer assim. Mas a questão de você separar e diferenciar é quando você não está bem espiritualmente, e aí voltando para o público cristão, né, que é a maioria, você acaba que o seu emocional fica bagunçado. Porque você fica naquela ideia de eu não estou dando conta da minha vida espiritual. Será que Deus gosta de mim? Vem a culpa, né? Será que Deus tá me aceitando agora? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Então, vem aquele peso da religião em si, né, com a espiritualidade, que acaba trazendo suas emoções negativas. Então, emoções não, diria sentimentos negativos, né? Porque as emoções, ela não tem ali esse peso de ser positiva ou negativa. Mas acaba que você se entrega mais. Então, quando você está com uma vida espiritual mais em ordem, você consegue orar. E a oração, né? Uma pausa aqui para isso também. A oração é uma forma muito boa de você ir se entendendo também. Então, quanto mais você busca conhecer a Deus, você vai se conhecendo. Porque a oração é o quê, gente? A oração é falar. A oração é falar. Então, ali você está falando, Deus, bom dia, Deus, o meu dia hoje vai acontecer isso, aquilo, eu tenho que apresentar tal coisa no trabalho, eu vou ter que voltar para ir para a faculdade, vou ter que fazer isso, não, você está contando o seu dia. Automaticamente você está organizando no seu cérebro as coisas que você tem que fazer. Então você está falando para alguém, que é para Deus, mas você também está se organizando. Então acaba que esse espiritual, a espiritualidade em si, ela te ajuda em si a organizar os seus sentimentos e pensamentos. Então vamos supor, você está muito chateado hoje, muito triste. Tirar um tempinho para você orar, chorar ali, você fica bem. Parece que está um peso de você, sabe? Mas, enquanto a ciência, assim, a mistura do espiritual e das emoções ainda não está tão junto, assim, vamos se dizer. Porque, embora a ciência já está considerando a questão da espiritualidade, ainda tem muitos embates, vamos se dizer assim, tanto da ciência quanto da religião. Então, a ciência traz algumas questões que a religião não concorda, e vice-versa. Então, acaba que a gente, enquanto ser, tanto um ser científico, né, um ser biopsicossocial, quanto um ser espiritual também, a gente fica meio que nessa luta, nessa guerra. Mas vale pensar, para Taíli, né, que fez a pergunta, vale pensar o que importa para você. Eu acho que isso é muito interessante, porque quando a espiritualidade ela é algo que movimenta a sua vida, porque tem gente que a espiritualidade para eles é uma coisa à parte, assim, ele tá vivendo a vida e tá tudo bem. Não preciso ter religião, não, eu acredito em tudo, eu não acredito em nada e tá tudo bem. Mas tem pessoas que se eu não fui para os cultos, se eu não orei, se eu não fui na minha reunião, seja qual for da sua religião, a pessoa se sente mal por aquilo. E acaba que aquele sentimento, ele vai gerando raízes de sentimentos negativos na pessoa. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Se você acha que para você a espiritualidade é algo importante, então o meu conselho é cuide. Cuide. Então, é o seu devocional, é a sua vida, né, devocional em si. É uma forma de você cuidar das suas emoções também. Porque quando você está cuidando de algo seu, ainda é você. É algo importante de se pensar que o seu espiritual ainda é o Júnior. Então, as emoções do Júnior fazem parte desse espiritual. Porque a gente separa para falar, mas se for pensar, é um só. Então, é estranho e ao mesmo tempo mais simples para se entender. A gente separa, fragmenta áreas da vida, mas no dia a dia nós somos só um. Então, ao mesmo tempo que eu oro, é o tempo que eu estou ali me sentindo chateado ou feliz, ao mesmo tempo que eu estou com uma dor de cabeça. Então, é tudo junto misturado. A gente vai vivenciando assim, e esse é o ser humano.
Amém. Mivone, um assunto super interessante. Parabéns para a doutora. Dicas simples, mas que fazem toda a diferença. Olha só. Pergunta, Gabriela, o que fazer para sair de uma tristeza profunda? Que a gente até falou que você quer. Quem é? Valdecir Coelho. Gabriela, o que fazer para sair de uma tristeza profunda? Eu acho que a gente tocou bastante nesse assunto, né? Mas uma dica assim simples que eu costumo usar mesmo é você caminhar na natureza. Porque, cara, não gosto de andar, gente. Sentar em um lugar onde tem um verde, onde tem uma plantinha ali, isso vai te trazendo tanta vida. Porque a gente veio do barro, a gente veio do pó, acaba que a gente se mistura ali na natureza, vai trazendo energia pra gente novamente. E tem a questão também das cores, né? Eu não tenho tanta propriedade para dizer, mas tem a questão da psicologia das cores, que traz isso também. Nós somos, aqui no meio assim do seu cérebro, tem o lobo occipital, que é bastante da sua visualização. Então, o que você vê, o que você enxerga, é o que vai, é o que eles vão mandando como informação. Então, se você tá ali, vivendo dentro de casa, até com uma roupa cinza, tô meio para baixo, você não tirei o pijama hoje, você não vai ficar feliz. Mas experimenta se arrumar mesmo sem vontade e ir ver o verde. E fazer uma caminhada em um parque, em algo assim próximo. Em menos de uma hora o seu humor vai ser outro. Seja um cachorrinho que você vai ver, uma criança brincando, você começa a enxergar a vida, que é além da sua. É aquela ideia, né, de tirar o foco da sua tristeza, do seu problema e começar a enxergar o outro. Perfeito. Marisa Boni, como eu sei que estou tendo uma crise de ansiedade e que não estou entrando em depressão? Bom, são duas coisas diferentes aí, né? É, como saber se tem uma crise de ansiedade? A ansiedade é algo que tem sintomas físicos. Então, normalmente são tremores, sudorese, taquicardia, né? A pessoa acha que ela vai morrer, vai ter um ataque cardíaco, mas na verdade é a ansiedade, aquele choro compulsivo que a pessoa não consegue parar, pensamentos extremamente acelerados, falta de ar. Então, a ansiedade, uma crise em si, ela vem bem pesada na questão de sintomas físicos. Então, a pessoa está falando com você, ela está com a mão balançando, sim, a perna batendo, ela não consegue se controlar. E a questão, né, de como identificar uma crise, essa seria uma forma. Acho que é mais ou menos falando, como saber que eu estou tendo uma crise de ansiedade e que não estou E que entrando em não depressão, entrar em depressão. Sim. A crise de ansiedade seria isso, né, para saber. E a depressão é algo mais, vamos dizer assim, a ansiedade é algo mais agitado, mais futuro. Preciso de agora, preciso fazer, resolver. E a depressão é mais passado, então é mais lentificado. Então, ao contrário. Então, enquanto a ansiedade você está extremamente agitado, na depressão você está mais lentificado. Então, o que eu limpava a casa, fazia isso, fazia aquilo, eu tô aqui pensando. Poxa, mas eu não resolvi aquele problema de 1985. E eu tô ali remoendo aquilo. Nossa, mas eu tenho que discutir com tal pessoa. E fica com aquilo na cabeça. Então, aí vem aquela tristeza, vem aquela angústia. Na depressão, necessariamente, é algo que precisa ser analisado caso a caso, porque tem níveis, e tem a depressão leve, severa, tem a depressão extremamente grave, tem a moderada, então tem ali níveis, então é necessário realmente fazer um acompanhamento para saber se é ou não depressão. Não tem como só falar por sintomas clássicos assim. Gente, tem muita pergunta e comentário aqui. Não vai dar para passar por todos, tá? Já está até passando no horário e tudo. A Gabi também não mora tão perto. Né? A gente vai cortar algumas aqui. Né? Às vezes quem mandou três ou mais, uma, duas, três perguntas, a gente escolheu uma aqui que passa. E tiveram bastante perguntas. Vamos lá. Doutora Gabriela, o que fazer para se acalmar durante uma crise de ansiedade? Legal. Uma coisa bem legal. Foca no que você está vendo. Então, normalmente quando a gente está tendo crise de ansiedade, a gente fecha os olhos, começa a chorar, fica ali naquele desespero interno. Abre os olhos. E olha, eu vou citar agora aqui, eu tô vendo o copo, o Júnior e o computador. E eu vou falar essas palavras.
Porque eu estou me trazendo para o presente. O seu cérebro ele vai te roubar para o futuro, mas você vai se puxar para o presente. Então é legal você pegar um gelo, alguma coisa, sentir, ver ele escorrer nas suas mãos, a água até virar água. A intenção, tem pessoas que não tem nada perto, é apertar os seus punhos e sentir a sua pressão, sentir e entender que você está se acalmando. Se você ver uma pessoa, também tem isso, uma pessoa em crise de ansiedade, seja a pessoa que fala, você está ficando bem. Nossa, você já está respirando melhor. E a pessoa está assim, você está respirando melhor. Nossa, você já está ficando bem, você já está mais corado. Porque quando você vai trazendo notícias da pessoa para ela vai se acalmando. Ela vai entendendo que ela está ali e que ela está bem. E se você vai dando corda, aí vai longe. Mas quando você vai trazendo a pessoa para cá, você vai falar, você está bem, você está aqui, pega na mão, aperta. Se você está sozinho, vai fazendo isso que eu falei, abre os seus olhos, começa a citar coisas que você está vendo, levanta, vai caminhar, vai se distrair, vai beber água. Você está num momento que está chorando muito, copiosamente, bebe água. Porque você não consegue chorar e engolir ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você está querendo ali emitir o som, respiração, a sua respiração está ali acelerada. E quando você estiver bebendo água, você vai se acalmar. Porque o seu corpo vai te obrigar a reduzir. Tem um sistema nervoso simpático e parasimpático. E aí, na hora da ansiedade, o simpático vai. Explode, assim. Então, você começa como se você estivesse em alerta, né? A gente chama de luta ou fuga. Você fica ali como se preparado para uma luta mesmo, adrenalina total. Mas aí, quando você começa nos cuidados contrários aquela correria, vou beber água, vou sentar, respiração diafragmática, puxa o ar, solta pela boca, puxou pelo nariz, soltou pela boca. Vai fazendo isso e começa a contar. Contei 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco você vai estar tão focado nos números, em contar certo, ou então conta no decrescente. Tipo, começa 100, 99, 98, 90. Você vai prestar atenção nos números. E aí acaba que você vai se acalmando e esquecendo necessariamente daquela aceleração que a ansiedade traz. Perfeito. Essa aí foi a pergunta da Mibone S2. O Wilton Rocha, que orgulho de você, viu, amigo? Você é muito relevante para essa geração, para a nossa sociedade. Daiane, muito sábia essa mulher. Valdeci Coelho, Gabriela, toda vez que tenho que ir ao médico, eu fico muito ansioso. Minha pressão sobe, eu fico sem saber o que fazer. Outro. Antes não consigo dormir, será que devo procurar um psicólogo? Ou no dia antes não consigo nem dormir, será que devo procurar um psicólogo? Seria interessante. Seria muito interessante, porque poderia ser uma terapia para esse momento pontual, que é tratar essa questão da ansiedade de ir ao médico. Uma que eu indicaria bastante seria a teoria cognitivo-comportamental. Essa abordagem ela trabalha bastante nesse imediato. Isso seria bem interessante. Perfeito. A Sheila Batista, sim, eu aprendi isso na terapia, muito libertador. Doutora, como ajudar uma pessoa que não aceita que precisa de ajuda? Como é que é? Como ajudar uma pessoa que não aceita que precisa de ajuda? Acho que você convencer a pessoa que ela precisa de ajuda, né? Às vezes todo mundo vê, mas ela não consegue se enxergar assim. Tá, assim, não tem como uma pessoa fazer terapia forçada. Não tem. Nenhum adolescente, a pessoa fala, vai fazer terapia, vai sentar e fazer terapia, não dá. Então, a pessoa precisa entender e reconhecer. O primeiro passo é reconhecer que ela precisa de ajuda. Como você vai fazer isso? Você vai expor para ela. E mais legal ainda é você expor, se alguém da sua família, o que você sente quando ela age dessa forma. Então, isso vem da comunicação não violenta. Tem um livro, né, que se chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que ele fala sobre isso, que é você expor o que você está sentindo. Então, pensa assim, você está conversando comigo e aí você é meu irmão, e aí você acaba que grita comigo. Então, eu falo, você precisa de terapia, porque você está gritando muito comigo em casa. E aí você fala assim, não, eu não preciso de terapia. E aí eu vou falar o quê para você? Olha, quando você grita comigo, eu me sinto assim. Então, eu me sinto muito triste, eu me sinto muito inútil, invalidada quando você grita comigo. Então, a forma como você fala para a pessoa modifica a forma dela pensar. E aí sim pode ser que ela queira procurar ajuda ou não.
porque ela vai ver que ela está afetando quem ela ama. Perfeito. Quem fez essa pergunta foi a Mibone, que fez essa pergunta. Vamos lá. Aqui. Muito difícil você passar por esses transtornos e as pessoas falarem que é falta de Deus. Somente quem passa sabe o quanto dói isso, pois você pede ajuda a Deus mesmo sem forças. Neide doidinha, ninguém sabe o que é até passar por isso. Saiba que sempre haverá saída, Marisa Boni. Neide doidinha, estou em busca de saída. Marisa Boni, boa noite, meu amor, feliz em te ver aqui. E eu acho que é isso, pessoal. Se sua moto ou carro quebrou, agradeça por ter um carro. É sobre isso. A paz do Senhor. Realmente, quem mandou aqui foi o Rafael Martins. Sobre isso mesmo, Rafael. Deus abençoe. Parabéns, doutora. Você é sensacional, muito sábia. Valdeci Coelho. Irmãos, Gabi, quer fazer suas considerações finais? Olha, Júnior, muito obrigada. Vou voltar para cá. Muito obrigada, gente, por participarem. Voltem sempre. Tem live aqui direto com a galera. E vale lembrar que, pensando aí no nosso tema, né, de Setembro Amarelo, a ideia é que assim, você não está sozinho, não é o fim do mundo. E se você acha que chegou no fim, que é o limite para você, procura ajuda. Procura ajuda. Se dá só mais essa chance. Vai lá, procura ajuda, liga no CVV, vai ter alguém ali capacitado, treinado para falar com você. E certamente você vai começar a enxergar a vida de outra forma. Isso eu garanto para você, que a vida é muito mais do que talvez você esteja pensando agora. Então tem mais para se viver, tem muita vida por aí. Amém. Meus irmãos, que papo abençoado, que Deus abençoe Gabi, que Deus possa abençoar ricamente a vida da Gabi, que tirou do seu tempo, né? A gente sabe que é corrido, né? Trabalho, a faculdade, todas essas coisas, mas que disponibilizou uma parte do tempo dela para estar aqui com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas ouviram, né? Foi um papo construtivo, tenho certeza absoluta que ajudou alguém que está nos assistindo ou que vai assistir depois pelo YouTube. Né? Muito obrigado, Gabi, e que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês que acompanharam. Semana que vem temos de novo, temos mais aí entre próximos assuntos aí, né? Um outro assunto, a gente vamos chamar a Gabi também para participar, né? De alguns outros assuntos aqui, a gente poder conversar, que eu sei que também vai ser muito edificante. Tá bom? Que Deus abençoe ricamente sua vida e a gente vai fazer uma oração. Vem, Gabi, faz uma oração para aqueles que estão nos assistindo aqui, né? Vamos finalizar com uma oração. E que Deus possa abençoar cada um de vocês aí. Amém? Amém. Tá bom. Então oremos. Deus, muito obrigado por esse momento, por essa live. Muito obrigado por cada pessoa que está assistindo. Que o Senhor possa entrar, Pai, com providência na necessidade de cada um, com todos os pedidos e desejos das pessoas que eu não sei, de pessoas que talvez eu nem conheça e que não são externalizados para outros, mas que o Senhor é o Deus Criador e o Senhor os conhece. Que o Senhor possa visitá-los agora, Jesus, e conceder o desejo dos seus corações. A sua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz sobre nós, a nosso respeito, e para dar um fim que esperamos, um fim próspero, um futuro de bênçãos. E nós te agradecemos por isso, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir essas coisas. Pai, eu quero orar pelas pessoas que estão agora em crise de depressão, em crises de pensamentos e de ações suicidas, que o Senhor possa agora enviar uma ajuda, um socorro para essas pessoas, que elas possam entender, Pai, que ainda há esperança, que ainda há vida, que existe muito mais do que elas estão vivendo agora, que elas possam clarificar as suas mentes, Deus, e entender que a vida é muito mais, que principalmente se elas entenderem que o Senhor é o caminho, Jesus, elas possam conhecer a verdadeira felicidade. Pai, eu peço e eu oro de coração que essas pessoas te encontrem, Pai, no mais profundo, no mais secreto, que elas possam se descobrir através de Ti.
Fique conosco, Senhor. Guarda-nos, leva-nos em paz de volta para casa. Abençoe esse podcast, abençoe esse projeto, esse ministério, que possa crescer, que o Senhor possa alcançar muitas vidas, Pai, através deste trabalho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Semana que vem tem mais. Amém. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. É isso aí.